Bom, agora nós vamos usar o livro de atividades, começando na página 11. Vamos lá? Questão 1. A respeito da expansão territorial para o interior durante o período colonial, analise as afirmativas. Número 1. No início da ocupação portuguesa, os grupos de colonos permaneceram próximos ao litoral, pois o oceano era a única forma de comunicação com a metrópole. Essa alternativa ela está verdadeira, né? Número 2. As primeiras expedições que se aventuraram pelo interior da colônia ocorreram apenas durante o século XVIII. É falsa, não é mesmo? Aconteceram antes. 3. O governo português estimulava a exploração no interior da colônia na tentativa de encontrar metais preciosos. Essa também está correta. Então, a letra correta é a letra D, que diz apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas. 2. São Vicente foi um dos pontos de partida das bandeiras rumo ao interior da colônia. Explique os motivos que levaram os vicentinos a promover expedições para o interior do Brasil. Vocês colocarão da seguinte maneira: quando foram estabelecidos os engenhos de cana-de-açúcar no Nordeste, quando foram estabelecidos os engenhos de açúcar no Nordeste, a produção açucareira passou a ser a atividade econômica mais lucrativa para a metrópole. A produção açucareira passou a ser a atividade econômica mais lucrativa para a metrópole. Portugal destinou toda a sua atenção a esse recurso para essa região da colônia. Portugal destinou toda a sua atenção e recurso para essa região da colônia. A saída para os habitantes de São Vicente foi organizar expedições ao interior da colônia em busca de diversos tipos de riquezas. A saída para os habitantes de São Vicente foi organizar expedições ao interior da colônia em busca de diversos tipos de riquezas, pois as vilas e os povoados que estavam localizados em outras partes do território, sofreram com a falta de investimento e de atenção do rei de Portugal. Sofreram com a falta de investimento e atenção do rei de Portugal, certo? 3. Leia o fragmento a seguir. Ao longo do século XVII, os colonos de São Paulo e de outras vilas circunvizinhas assaltaram centenas de aldeias indígenas em várias regiões, trazendo milhares de índios de diversas sociedades para suas fazendas e sítios na condição de serviços obrigatórios. Estas frequentes expedições para o interior alimentaram uma crescente base de mão de obra indígena no Planalto Paulista, que por sua vez possibilitou a produção e o transporte de excedentes agrícolas, articulando ainda de forma modesta a região a outras partes da colônia portuguesa e mesmo o circuito mercantil do Atlântico Meridional. De acordo com o fragmento em seus estudos, responda: A. Qual era uma das riquezas que os bandeirantes buscavam no interior da colônia? Eles buscavam por indígenas. B.
Em qual destinos eles davam essa riqueza encontrada? Eles encontravam os indígenas nos engenhos de açúcar. Eles encontravam os indígenas nos engenhos de açúcar. C. De que maneira essas expedições contribuíram para a melhoria econômica das vilas localizadas no Planalto Paulista? Vocês colocarão assim: as expedições asseguraram maior quantidade de mão de obra e o consequente aumento da produção agrícola na região. As expedições asseguraram maior quantidade de mão de obra e o consequente aumento da produção agrícola na região. Certo? Próxima página, página 12, questão 4. A respeito das bandeiras, analise o texto e a ilustração a seguir. As bandeiras eram formadas por um grande número de indígenas, negros e mestiços, mateiros e guias, homens livres, bandeirantes experientes, cozinheiros, oficiais e até padres. A maioria deles era pobre, nômade, que se fixava nos territórios enquanto estes lhe possibilitavam sobrevivência. Eles andavam descalços pelos sertões, os indígenas andavam nus, enquanto os mestiços e os brancos usavam roupas rudes. Para se defenderem, além das armas de fogo, os bandeirantes utilizavam arcos, flechas e lanças. Alimentavam-se de frutos, raízes, palmito, mel, pesca e caça, à semelhança dos indígenas. De acordo com os documentos, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. As bandeiras eram verdadeiras comunidades que se deslocavam pelo interior do Brasil. Dela faziam parte homens, mulheres e indígenas. Verdadeiro. Todos os integrantes das expedições bandeirantes utilizavam a vestimenta característica representada na ilustração. Essa é falsa, né? Não era todos que utilizavam a mesma vestimenta. Além de alimentos prontos para o consumo, os bandeirantes levavam sementes e mudas, porque em muitas viagens eram obrigados a plantar roças para ter o que comer. Verdadeiro. As armas utilizadas eram exclusivamente as armas de fogo. Não falso, né? Eles utilizavam arcos, eles utilizavam lanças. Próximo. A pesca e a coleta de frutos e raízes complementavam a dieta alimentar dos expedicionários. Verdadeiro. Então a sequência ficou V, F, V, F e V, certo? 5. A respeito das drogas do sertão, analise as afirmativas a seguir. Número 1. Eram produtos encontrados no interior do Brasil, especialmente na região amazônica. Sim, né? Está correto. 2. Na Europa eram vendidos por altas somas por se tratar de iguarias, produtos raros. Também está correta. 3. Foram explorados apenas por indígenas que realizavam o comércio com os espanhóis. Falso. Então a letra correta é a letra C, que diz apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. 6. A respeito do tropeirismo, assinale a alternativa incorreta. A. Foi a demonização atribuída ao comércio realizado entre Portugal e o Brasil colônia. Essa é a alternativa incorreta. A 6 é a letra A. Próxima página, página 13, número 7. A respeito da criação de gado no Brasil colônia, analise as afirmativas a seguir. Número 1. As primeiras cabeças de gado foram trazidas por Martim Afonso de Souza quando da realização das expedições colonizadoras. Sim, essa está correta.
2. O governador Tomé de Souza trouxe mais cabeças de gado para a região nordeste da colônia. Também está correta. 3. O gado era utilizado inicialmente apenas para produção leiteira. Falsa. Então a letra correta é a letra C, que diz apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Questão 8. Sobre a criação de gado no Brasil, faça o que se pede a seguir. A. Explique a importância do gado nos engenhos de cana-de-açúcar. Vocês colocarão assim: o gado era essencial para o funcionamento dos engenhos de produção de açúcar. Ele era necessário para mover a moenda e para puxar as carroças. Novamente, o gado era essencial para o funcionamento dos engenhos de produção de açúcar. Ele era necessário para mover a moenda e para puxar as carroças. B. O que determinou a decretação do Alvará de 1701 pelo rei de Portugal? Decretou que os rebanhos de gado foram crescendo e passaram a atrapalhar o plantio de cana-de-açúcar. Sendo assim, o rei então determinou que as fazendas de gado fossem estabelecidas a 10 léguas do litoral. Novamente, decretou, pois os rebanhos de gado foram crescendo e passaram a atrapalhar o plantio de cana-de-açúcar. Sendo assim, o rei então determinou que as fazendas de gado fossem estabelecidas a 10 léguas do litoral. C. Era necessário muito investimento para o estabelecimento das fazendas de criação de gado? Justifique sua resposta. Não, pois as fazendas eram estabelecidas nas margens dos rios, onde existia água e pasto em abundância. Não, pois as fazendas eram estabelecidas nas margens dos rios, onde existia água e pasto em abundância. D. Qual era o destino do gado criado nas estâncias do sul da colônia? O gado criado no sul era destinado à feira de Sorocaba. O gado criado no sul era destinado à feira de Sorocaba. 9. A respeito das missões jesuíticas, analise as afirmativas a seguir. Eram locais onde os indígenas adotavam um modo de vida sedentário e eram catequizados? Sim, verdadeiro. 2. As aulas de música e o ensino de práticas agrícolas eram promovidos pelos jesuítas? Também está correto. 3. Foram alvos de ataques pelos bandeirantes que desejavam indígenas pacificados para o trabalho escravo? Também está correto. Então, a alternativa correta é a letra A, que diz todas as afirmativas estão corretas, certo?